Ao estudar essa lição, teremos condições de entender a importância de enfrentar as crises com fidelidade a Deus em oração, usando de diplomacia para com os homens, fazendo das crises oportunidades de testemunho do Deus real e verdadeiro. Vamos entender isso? Vem comigo. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o livro de Daniel, nesta aula nós vamos aprender sobre o primeiro sonho de Nabucodonosor. Essa aula ela será dividida em 4 partes. A parte 1 vamos falar sobre sonhos e desculpas. A parte 2 nós vamos falar sobre reação de Daniel diante da ameaça real. A parte 3 nós vamos falar sobre Daniel interpreta o sonho para o rei. E na parte 4 nós vamos ver as consequências para Daniel e os 3 amigos. Antes eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Não deixe de visitar o nosso site e também a nossa loja. Lá você encontrará estudo bíblicos, mensagens e uma variedade de materiais como cursos e livros de diversos autores renomados. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conhecer. Okay? Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais aqui ao lado. Lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link oficial do livro O Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. A Escritura é a Palavra de Deus. Os credos e confissões são a resposta da fé à revelação de Deus na Escritura. Esse entendimento é vital para se entender a relação correta entre os credos e a Bíblia, e é o ponto de partida do autor dessa obra. O professor Franklin Ferreira oferece aqui um estudo doutrinal e prático do Credo dos Apóstolos, o qual afirma as doutrinas essenciais à fé cristã. O credo é aqui apresentado como um guia para conduzir o cristão de modo seguro em sua confissão de fé e vida cristã. É como um documento que preserva uma identidade cristã genuína nos dias atuais. Não deixe de acessar o link aqui na descrição para obter maiores detalhes, ok? Vamos à aula. Primeiro sonho de Nabucodonosor. Vamos prestar atenção aqui no slide. O texto básico da nossa lição de hoje é Daniel, livro de Daniel, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 12. Você não tem uma Bíblia por perto? Preste atenção aqui no slide e acompanha comigo a leitura, ok? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga, ó rei, o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma sentença será vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, saberei que me podeis dar-lhes a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige,
pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e este não mora com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Vamos orar ao Senhor? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de continuar estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar esta lição, que eu possa me capacitar, ó Deus, para que eu possa falar aquilo que está no Teu coração, para o coração de cada vida que vai estar assistindo esta aula. Abençoa cada aluno, cada telespectador. É o que eu te peço, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Sonhos e desculpas é a parte número 1 da nossa lição. E como parte introdutória, nós podemos ler aqui no slide. No capítulo anterior, lemos como Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Assim o equipava para desenvolver seu importante ministério naquela cultura. Os reis e os sábios do Egito da Babilônia não tinha Bíblia como nós temos. Precisava de um Daniel que explicasse aquilo que o Deus verdadeiro comunicava, como acontecera séculos antes com o faraó do Egito, que só entendeu o que lhe comunicara por causa da interpretação de José. Ainda na parte introdutória, no segundo capítulo do livro de Daniel, somos transportados para o segundo reinado do rei Nabucodonosor. Para iniciarmos essa lição, se faz necessário pontuar algumas observações. A primeira observação: quem era Nabucodonosor? Bom, Nabucodonosor foi o governante da Babilônia entre os anos de 605 a 562 a.C., mais ou menos. Era uma pessoa dura, difícil de lidar e muito orgulhoso. Governou o Império Babilônico com mão de ferro, ou seja, governou de maneira rígida, áspera, com rigor e inflexibilidade. Seu nome é derivado de palavras acadianas, ou seja, Nabu, se referindo ao deus babilônico da sabedoria, que é filho de seu deus principal Marduk. Ele foi historicamente chamado de Nabucodonosor o Grande, e é lembrado como um grande líder fora dos círculos bíblicos. Existe muitas tabuinhas cuneiformes que falam de suas incríveis realizações e caráter orgulhoso. Ele é mencionado nos livros de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Reis. Ele também é citado por Joséfo e Eusébio, além de vários outros historiadores gregos. A maioria dos tijolos antigos, escavados ao redor da Babilônia, tem seu nome escrito neles. Ele trabalhou na restauração do templo do deus Marduk, um dos maiores deuses da Babilônia, da Síria e de outras nações vizinhas que acreditava ser o criador do universo. A segunda observação é: Daniel é um livro escatológico. Escatologia é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo e do destino final do gênero humano, comumente denominado como o fim do mundo. O livro de Daniel faz parte dessa literatura. A terceira observação são os sonhos. Os dicionários definem sonhos como conjunto de imagens, pensamentos e fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Quem nunca teve um sonho e ficou pensando neste o dia inteiro? A linguagem dos sonhos é simbólica, o que estimula ainda mais a nossa curiosidade sobre os seus significados. Durante o sono, podemos voar, nos transformar e viajar por mundos imaginários e inimagináveis. Por vezes, temos sonhos bons, positivos e interessantes, e quando acordamos, tentamos dormir novamente no intuito de dar continuidade ao mesmo. Outras vezes, temos pesadelos, sonhos ruins, dos quais temos medos, nos aterrorizam e despertamos assustados. Essas três observações são importantes porque faz parte da base da nossa lição de hoje. Visto isso, vamos entrar na primeira parte da nossa lição. Bom, a primeira parte da nossa lição, como eu já falei, é sonhos e desculpas. A crença e cultura dos babilônicos,
Os sonhos eram meio dos deuses estabelecerem comunicação com os homens. Como no Egito Antigo, os sonhos eram considerados uma manifestação da vontade e do conselho divino. Era erro muito grave descartar a autoridade de seu Deus. Se alguém sonhasse, mas se esquecesse do sonho, corria perigo de sofrer castigo de seu Deus. Nesta cultura, se um homem não conseguisse lembrar o sonho que teve, significava que seu Deus estava irado com ele. Isso faz parte do antigo texto babilônico. Não foi sem razão que Nabucodonosor teve um sonho perturbador e perdeu o sono. Havia na Babilônia os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Eram os peritos em tudo que se tratava de magia, interpretação de sonhos, astrologia e assuntos afins. Os caldeus, desde a antiguidade, eram astrônomos e astrólogos. As atividades desse grupo eram também praticadas no Egito, onde Moisés os enfrentou. O rei Nabucodonosor dormiu preocupado com relação ao futuro. O que seria de seu vasto império? Então sonhou um sonho que o deixou perturbado, incomodado e o fez perder o sono. Havia algo perturbador nesse sonho e Nabucodonosor sabia que era incomumente significativo. Este sonho abalou seu espírito e o levou a uma busca desesperada por resposta. Acostumado ao poder absoluto, exigiu saber o sonho e sua interpretação. Com todo o seu grupo profético de mágico e vidente agora reunidos, o rei Nabucodonosor lança um desafio sem precedentes. Não sabemos se Nabucodonosor aparentemente queria testar as habilidades sobrenaturais dos homens sábios em sua região, forçando-os a fornecer uma interpretação de seu sonho sem primeiro o descrever, ou se ele mesmo não se lembrava do que havia sonhado, como muitas vezes acontece. Ao afirmar que nenhum rei tinha jamais feito semelhante exigência aos seus consultores, os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus afirmaram que não existia alguém na terra que pudesse interpretar o sonho. Ele sabia que somente algo sobrenatural seria capaz de interpretar algo assim. Apesar dos seus protestos, Nabucodonosor não estava pedindo muito desses mágicos, astrólogos, feiticeiros e caldeus. Esses homens ganhavam a vida com sua suposta habilidade de contatar os deuses e obter segredo do reino espiritual. Se eles fossem, na realidade, o que apresentavam em imagem, deveriam ser capazes de contar a Nabucodonosor tanto o sonho quanto a sua interpretação. Por causa das desculpas e da incapacidade de realizar o que Nabucodonosor estava solicitando, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Está registrado lá em Daniel, capítulo 2, versículo 12. Essa história continua na parte 2 dessa lição, ok? Até a próxima aula. Terminamos aqui a primeira parte dessa aula, onde vimos os sonhos e desculpas. Te agradeço muito por ter permanecido até o final desse vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula nós vamos ver a reação de Daniel diante da ameaça real. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas, ok? Até a próxima aula na parte 2.